Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E eu vou ler uma paginazinha do livro Para Sentir Deus, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance Dufour, a lição 24. Agradar aos outros. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 18. Se fazemos o melhor que podemos no cultivo da simpatia na convivência, se nos esforçamos por agradar conforme nossas possibilidades de ser útil, se vigiamos as manifestações verbais para não ferir nem humilhar, se conservamos a boa atitude com o melhor dos nossos sentimentos, e se ainda assim não conseguimos despertar a admiração e o respeito desse ou daquele coração nos círculos de nossas vivências, então evitemos nos perturbar com o menosprezo e a preocupação. Gostar e relacionar-se é uma via de mão dupla. Recordemos nesse assunto que, mesmo imbuídos da mais pura intenção de amar e socializar, encontraremos inúmeras situações nos quadros da convivência que constituem atestados evidentes de que não haverá por agora chance de intercâmbio saudável ou promissor. Faz parte da lei de progresso que certas características psicológicas e morais se retraiam na esfera dos encontros e desencontros. Na Terra, a lei magnânima de amor ainda se encontra restrita a episódios muito peculiares de um mundo-escola, cujo aprendizado abriga também o reflexo do estágio de enfermidades nas quais ainda nos achamos. O amor a que fomos conclamados é para com todos os seres. Todavia, estejamos convictos de que, por agora, ainda que não aceitemos, nem todos nos corresponderão ao amor dispensado. Nem nosso mestre ultrapassou esse cenário e foi entregue às mãos da injustiça. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para essa tarefa que Tu nos permite realizar em Vosso nome. Ajuda-nos a compreendermos o que a vida quer nos apresentar, as lições necessárias à nossa evolução espiritual. Somos espíritos rebeldes, incipientes à Tua lei de amor, mas queremos sim, Senhor, fazer a vontade do Pai acima de todas as coisas. Ajuda-nos nesse processo, para que possamos vencer a nós mesmos. Abençoa todos nós que aqui estamos. Abençoa a nossa Sandra, que nos trará o estudo do Teu Evangelho. Abençoa a nossa Kilsen, que nos trará o livro Fonte Viva. E abençoa, Senhor, os nossos propósitos, para que possamos beber nesta fonte que emana do Teu coração, para também irradiar o pequeno amor que temos em nós para todos aqueles que se aproximarem de nós. E assim, Senhor, que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, é uma alegria estar aqui
falando, estudando o Evangelho com vocês, não é? E que a gente possa aproveitar esse momento de reflexão, de estudo, de aprendizado, não é? Que acalma os nossos corações, fortalece a nossa alma, nos ajuda a caminhar. Então, vamos abraçar essa sexta-feira, não é? Esse horário e esse estudo. Bom, a lição de hoje, estão me ouvindo bem? É o capítulo 20, que tem como título maior Os Trabalhadores da Última Hora. É o último item desse capítulo. Então, já foi feito aqui a palestra sobre os últimos serão os primeiros, missão dos espíritas e hoje os trabalhadores do Senhor. Tá? Mas antes da gente começar o estudo propriamente dito, a gente vai relembrar a parábola dos trabalhadores da última hora, não é? Para a gente se situar nesse estudo de hoje, já que o título é maior. Então, vamos lembrar, né, que Jesus chega ele compara, quando ele traz essa parábola, o reino dos céus a um pai de família. E esse pai de família, ele sai durante a madrugada para recrutar trabalhadores para a sua vinha. E aí ele encontra as pessoas de manhã, né, de madrugada, e ele não descuida, ele continua procurando, porque a vinha é grande, o trabalho era para muita gente. Então ele vai de madrugada, continua a recrutar, e é desde a manhã, e é meio-dia, e é na parte da tarde, e é mais tarde um pouquinho, lá pelas 18 horas, ele recrutou e as pessoas foram trabalhar na sua vinha. E o que acontece? Na hora de receber, né, todos estão ali trabalhando e tal, uns chegaram primeiro, na parte da manhã, outros chegaram à tarde. Então, a gente pensa assim, na hora do pagamento, eles receberam a mesma coisa, porque foi combinado isso, não é? Então, todos receberam a mesma coisa. Os que trabalharam de manhã cedo e os que trabalharam à tarde, no meio da tarde, receberam a mesma coisa. Mas um deles, que trabalhava de manhã, falou assim, não é justo. Como é que eu começo a trabalhar cedo e o que trabalhou mais tarde vai receber a mesma quantia? Não é? Aí a gente pensa assim, é justo isso? Será que Jesus ia trazer uma lição, né, que desse assim, um conceito de arbitrariedade, de injustiça? Claro que não. Não é? Não iria fazer. Toda a lição tinha um fundamento moral. Então, vamos analisar essa situação. Tá? Esse proprietário, ele teve um olhar diferenciado para aqueles trabalhadores, para todos eles. Para esses últimos, ele teve um olhar em que sentido? Ele se importou com algumas coisas, não é? Os trabalhadores que chegaram depois, eles apresentaram algumas características importantes que fizeram com que o proprietário analisasse, observasse e colocasse na balança. Não é? É justo? Isso é justo, ele pode observar. Então, esse proprietário, ele não analisou a quantidade de horas trabalhadas. Não analisou. Ele analisou o quê? A qualidade do serviço, das horas que aquelas pessoas apresentaram. Né? Porque se eles ganharam a mesma coisa, é porque eles tiveram algo a mais, alguma característica. E quando a gente fala assim, de qualidades, a gente fala de quê? Esses últimos tiveram qualidades que aqueles no começo não tiveram. Quando a gente fala em qualidade, a gente pensa em quê? Boa vontade, não é? Dedicação, esforço.
dar o melhor de si. Então, a gente pensa, esses últimos trabalhadores, eles tiveram essas qualidades? Sim. Para receber a mesma quantia que os primeiros. Então, a gente pensa, o bom trabalhador, ele se diferencia por essas características. É o que a gente vai ver hoje, ó, o trabalhador do Senhor, o obreiro do Senhor, tá? E esses trabalhadores que chegaram por último, com essas características, eles deram o melhor de si, eles trabalharam até o fim e finalizaram a obra. Na parábola, a obra é o quê? É o campo, é a vinha, não é? É o trabalho, mas a gente vai ver lá na frente que a obra é algo muito mais grandioso. É algo que a gente precisa edificar, não é? Então, há quanto tempo a gente pensa assim, nós somos chamados para trabalhar no Senhor, para trabalhar nessa vinha. Quanto tempo a gente é chamado? E quanto tempo a gente rejeita? Até hoje a gente não é dar uma trava, vou, não vou, não tenho tempo, tenho que fazer outras coisas, tem coisas materiais, tem meu trabalho, tem isso e aquilo. Não é? Então a gente vem adiando essa situação, a gente sabe que o trabalho de Jesus é o crescimento para a gente, é uma evolução que a gente vai fazendo. Trabalhando bem, ele, como eu falei no começo, ele fortalece, ele nos impulsiona, ele faz a gente cada vez mais querer fazer o bem. Então, a gente, como eu não estava na hora nessa palestra, mas eu soube uma palestrante aqui, né, que deu um estudo, ela falou assim, não temos tempo a perder. E a gente não tem mais tempo a perder mesmo. É abraçar o trabalho e ir em frente. Ontem eu conversando com o trabalhador da casa, que faz o evangelho aos sábados, né, no curso de evangelho, eu conversando com ele, ele falou assim, olha, eu não posso perder esse emprego, que é dar as aulas, né, que a gente dá as aulas de evangelho. Eu não posso. Eu falei, nem eu. Então vamos combinar aí quem vai dar para ajustar a melhor forma. E é assim. A gente não pode perder esse emprego, a gente tem que agarrar. Então toda oportunidade que a gente abrace com toda a força, com toda a dedicação. Embora muitas vezes a gente fique como, hoje eu não vou. Hoje eu não vou à casa do caminho. Não, hoje eu, na quarta-feira, vou fazer propaganda, gente. Na quarta-feira tem curso do Evangelho às 7h online, tá? E a gente faz. Aí eu falei assim para minha querida, para Fá, ela que deu na quarta-feira, Fá, eu não vou assistir porque eu tenho que fazer minha palestra. Aí ela botou assim, sou eu que vou dar. Aí eu rapidinho, tá bom. Não é? Então, olha, é um ajudando o outro, é um incentivando o outro. Porque a gente vai ver aqui a característica do trabalhador de Jesus. É a cooperação, é a união. Não é? Então, o Evangelho traz que os bons espíritas, né, ele fala assim, bons espíritas são todos os trabalhadores da última hora. Ah, mas eu não trabalho na casa espírita, mas eu trabalho em outro lugar. Você faz o bem, não é? Todos aqueles que obedecem e são atentos ao chamado de Jesus no trabalho do bem, são trabalhadores da última hora, são trabalhadores de Jesus. Tá? Então vamos lá. Vamos começar a lição de hoje. Então a gente vai fazendo a leitura e vai conversando com vocês. Porque o item 5 é um item pequeno, tá? Bem pequeno, mas é de uma profundidade muito, assim, preciosa, tá? É uma mensagem do Espírito de Verdade, Paris, 1862. Então, o Espírito traz assim, deixa eu ver.
chegastes ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos por 100 vezes mais do que esperado. Então vamos dar uma paradinha aqui, né? Quando ele fala, são chegastes ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Esse tempo, ele já vem sendo anunciado, né, desde a época de Jesus. A gente não está passando por uma transformação, né, do planeta, do mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração. Então, ele nos chama para nós contribuirmos com essa transformação. Por isso que o título é Os Trabalhadores do Senhor. Tá? Então, só para voltar um pouquinho atrás. Esse espírito de verdade, ele está nos esclarecendo qual deve ser a nossa missão, qual deve ser a nossa tarefa diante do trabalho. Então, ele fala assim, ó, o trabalho do bem é trabalhar com amor, é sem interesse. Aí, quando eu estava lendo isso, eu pensei assim, quando a gente vai dar um passe em alguém, não é? Por exemplo, depois da palestra tem o passe. Quando a gente dá um passe em alguém, a gente tem que estar, assim, olhando para aquela pessoa que vai receber o passe, como um irmão nosso, como uma pessoa que a gente ama, um filho, um marido, um pai, uma mãe, uma avó, não importa, uma pessoa que a gente ame. Por quê? Porque a gente vai estar ali trabalhando, né, no bem, e a gente vai estar ali sendo instrumento da espiritualidade, desejando o que para ele? Coragem, desejando força, desejando saúde, esperança, alegria. Isso é trabalhar. A gente pensa que dá o passe, estende a mão, faz assim, faz assim. Não. E o sentimento? Não é? Então, é responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. E a gente tem que procurar ter essa característica de vibrar pelo outro, para ele possa ter coragem de seguir. Às vezes a gente está ali, a pessoa está na nossa frente, a gente não sabe o que ele está passando, mas eu vou desejar para ele, a gente vai desejar para ele tudo de bom. Toda a alegria, todo o amor, toda a coragem para ele seguir em frente. Não é? E muitas vezes a gente, depois do passe, a gente não se sente outro, não é? A gente sai da casa espírita com outro pensamento. Puxa, eu entrei de um jeito e saí de outro. Mas não é só pelo passe, é por tudo. Pela vibração da casa, não é? Pelas coisas que a gente ouve, pelas lições trazidas do Evangelho. A gente não ouve sempre, que quando a gente tem alguma situação difícil, o que falam assim? Abre o Evangelho, não é? Abre o Evangelho. Lê. Aí a gente pega, abre o Evangelho, a gente lê a lição e a gente fala assim, isso aqui não era nada que eu precisava ouvir, não é? Isso não tem nada a ver com o que eu estou passando. E tem a ver, porque quando a gente lê, quando a gente abre o Evangelho, ou qualquer livro espírita, a gente está trazendo, a gente está chamando para os nossos corações espíritos bons. Nosso mentor, espíritos de luz, né, de si. Estou certa? Então, que isso seja uma meta na nossa vida, não é? Que a gente possa internalizar essas informações que são trazidas para a gente. No curso, olha eu fazendo a propaganda de novo. Por isso que a Fá falou assim, sou eu que vou dar aula. Ela falou assim, aos sábados na Casa do Caminho, que o tema era dever, tá?
A gente tem o que no sábado de manhã? Evangelização. Tem os assistidos, evangelização dos jovens, das crianças, não é isso? O trabalho das cestas, tem muito trabalho. Passe de cura, tem trabalho para muita gente, não é? Aí ela falou assim, tá, os evangelizadores, eles estudam a lição, certo? Aquela lição que é determinada ali, tem planejamento, eles estudam a lição, não é? E eles fazem a dinâmica, porque tem uma dinâmica, né? Agora o planejamento e a estrutura e a mobilidade é diferente. Então a gente estuda a lição, a gente prepara a dinâmica, e ela falou o seguinte: a gente não pode ficar só restrito a isso. Eu dei a aula, eu fiz a dinâmica, acabou a minha tarefa. Não, isso é pouco. A gente precisa ir mais além. Então, por exemplo, nós temos o bebedouro ali com um garrafão de água. A gente não precisa ligar, botar na tomada para ele ficar geladinho para amanhã os evangelizandos, quando chegarem, terem água fresquinha? Sim. Isso é um olhar diferente. A gente não precisa estar atento quando entram evangelizando, meio cabisbaixo, que a gente olha e a gente fala assim, vamos ver por que ele está triste, né? Assim, por que ele não está bem? Então, esse olhar a gente tem que ter. A gente tem que ter olhar por que ele está faltando tanto, por que eles faltam, o que está acontecendo. Então, o nosso olhar não é somente para aquela aula, não é? Tem que ser mais amplo. Então, é uma das características também do trabalhador do Senhor. Às vezes a gente fica restrito, dever cumprido, ponto, o limite é esse, não é? Vamos fazer além. Por quê? Olha só, o bom trabalhador não é somente aquele que apresenta somente, tá, gente? Uma boa aula, mas aquele que se dedica em aperfeiçoar as qualidades que ele tem. Porque todos nós temos qualidades, não é? As potências Deus colocou aqui. Basta a gente fazer florescer, multiplicar. Isso é com esforço. Então, voltando aqui, aquele que se dedica em aperfeiçoar as qualidades que ele tem, é ir mais além. E ele continua, e se fazer melhor habilitado para o trabalho que surgir. Às vezes a gente está na casa espírita ou em outra religião. Estou falando casa espírita porque é o nosso habitat, né? É onde a gente está aqui. Então, de repente, alguém chega para a gente e fala assim, você pode dar aula do Evangelho? Você pode dar aula no seu inferno? Você pode evangelizar? A primeira reação é o quê? Eu não tenho condição, não é? Por quê? É o medo paralisando. Eu falo isso de cadeira, tá, gente? Mas é um medo paralisando. Mas o que acontece? A gente, vou falar uma coisa que não serve de pergunta, mas a gente é desafiador, a gente quer ir adiante, não é? A gente quer avançar. Então a gente fala assim, eu topo. Aí quando chega na hora de dar o curso, na hora de dar a palestra, né? A gente, o coração bate, dá... Mas depois que acaba, que a gente faz o trabalho, a gente fala assim, queria fazer de novo. Aí só no outro mês. Então é assim, a gente vai vencendo as dificuldades, vencendo, tentando, indo em frente, não tendo medo, não é? Então a gente aprende muito isso na evangelização. Fulano, dá aula disso, dá aula daquilo. Esse ano a gente faz assim, ó, são 3 evangelizadores, né, para cada sábado. Então, há uma interação, porque cada evangelizador é de um jeito. Um trabalha mais o lúdico, o outro é mais de estudar, né, Salete? O outro
tem uma alegria, outro... Então, olha só, são 3 pessoas diferentes, estudando o mesmo tema, e cada um traz de maneira mais dinâmica, mais interessante. Então, olha a espiritualidade ajudando, não é? A gente a trabalhar com os nossos queridos. E como ajuda a trabalhar com os nossos queridos, ajuda a gente, não é? Nesse sentido também. O Evangelho traz também que aquele que faz as suas obrigações, aquele que vai além, não faz somente as suas obrigações, vai além, sem esperar recompensa, ele atrai, né? É como se ele investisse na sua felicidade. Não sei se já aconteceu com vocês, mas quando a gente fala assim no lado profissional, quando a gente dá aula, né? Está lá, professora dando aula tal. Acabou a aula, chega um aluno e fala, professora, não entendi o que a senhora explicou. A gente podia falar assim, na outra aula a gente conversa, não é? Na outra aula eu te explico. Mas podia falar isso. Até pode, porque o horário da aula acabou. Mas aí você pensa, deixa eu tirar logo a dúvida desse menino, dessa menina. Porque ele vai para casa, ele vai fazer o dever, e aquilo vai estar fresquinho, e vai ser mais fácil para ele entender. Então, é fazer algo mais? É fazer algo além? Então, a gente tem que pensar nisso. Não ficar ali no quadrado, não é? É sempre fazer o que é melhor. Por isso que o Espírito fala assim, ó, seremos recompensados, eu escrevi aqui no meu caderno, seremos recompensados por 100 vezes mais do que esperávamos quando a gente faz além. A gente pensa nos cientistas, não é? Naqueles, vamos pensar na pandemia. Se os cientistas não tivessem, né, com aquela procura de fazer, de achar a resposta, de procurar a cura, de ir mais além, de repente, como é que nós estaríamos? Então, é importante o que o Espírito de Verdade deixa para todos nós. Aí ele continua, trabalhemos juntos. Irmãos, unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada, porque então o Mestre lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Então, o que ele está trazendo para a gente aqui? Né? Para a gente colocar o trabalho de Jesus, o trabalho por Jesus, o trabalho para Jesus, acima das nossas imperfeições. Acima dos nossos melindres. O que é o melindre? O melindre é filha do orgulho. E quando a gente olha, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, a gente vê que o orgulho e a vaidade são as maiores o quê? Chagas da humanidade. Tudo é o orgulho. O orgulho faz a gente ficar o quê? Cego. E a gente começa a fazer coisas, agressões, agressividade, não leva o desaforo para casa e por aí vai. Então, é esse sentimento, né, que a gente faz com que a gente se ache melhor que o outro, que a gente não aceite comparação. O orgulho faz isso com a gente. Ele coloca aqui, aquele que é orgulhoso, ele precisa ser colocado em evidência, de ser o melhor, de ser o que pode mais, de ser o que fala melhor, não é? Aquele que dá boas aulas. Ele precisa ser alimentado com elogios,
né, com palmas. Então, a gente sabe que, se a gente for estudar mesmo orgulho, que não é o caso, ele é inimigo, o Evangelho traz, né? Ele é o inimigo mais hábil contra o nosso progresso espiritual. Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se analisar e ver quando é que o orgulho está falando mais alto. O orgulho não deixa a gente ser fraterno, não deixa a gente olhar para o outro. A gente não se incomoda com o outro quando a gente é orgulhoso. A gente não tem esse olhar. É muito forte isso. Não é? O Espírito de Verdade também fala, né, quando ele fala assim: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos os nossos esforços. Essa parte eu achei assim, quer dizer, toda parte ela é maravilhosa, mas quando ele fala da união, né, do esforço que a gente tem que fazer, essa semana eu recebi, né, de uma querida trabalhadora da casa, ela está até aqui presente, um vídeo que ela falou assim: essa é sua palestra, isso é para sua palestra. Aí eu falei: ai, graças a Deus, porque para fazer a palestra a gente quer trazer tudo esmiuçado, né? A gente quer saber a vírgula, por que a vírgula está ali, e a definição das palavras. E muitas vezes a gente não tem essa competência, não é? De entender muitas vezes o que o Espírito está trazendo, qual é a essência. Às vezes a gente lê, sabe mais ou menos interpretar, mas a essência, o que ele quer atingir no nosso coração. E às vezes, por falta de humildade, vou falar de mim, o que a gente faz? Eu quero buscar a vírgula, por que a vírgula está entre essas duas palavras, não é? Mas cada coisa no seu tempo. A gente vai evoluindo e a gente vai aprendendo a interpretar o Evangelho. A gente ainda está engatinhando, não é? Então, essa amiga, ela me mandou um vídeo de uma psicóloga, psiquiatra, e Ana Beatriz, e ela falava da generosidade. Então, ela falava assim, é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e distribuíram $10 mil para 2 pessoas. E falaram assim: olha, você pega esses $10 mil e compra o que você quiser. A pessoa foi e comprou, ok. E você pega esses $10 mil e ajuda a quem precisa. Aí a pessoa, era a tarefa dele, ajuda a quem precisa. E ele fez. Isso foi uma pesquisa feita. No final, perguntaram assim: quem se sentiu melhor? Quem realmente se sentiu feliz? Esse daqui, que ajudou o outro, né, que proporcionou ao outro momentos de alegria, de felicidade, ajudou, comprou casa, alguma coisa nesse sentido, ele se sentiu mais feliz. Esse daqui, que pegou o dinheiro e comprou o que ele queria, ele teve alegria, porque a alegria é momentânea, não é? Você faz naquele momento, agora a felicidade você guarda no coração. E quando você faz, ainda mais em direção ao outro. Então, ela mostrou bem essa característica. Isso foi provado pela ciência, né? Assim como a oração faz bem, né, às pessoas. Então, quando a gente forma aqui, né, na nossa casa, uma equipe que a gente chama de time, né, na evangelização, o time da evangelização. Os trabalhadores que ali estão, cada um tem um perfil, como eu falei anteriormente. Cada um tem
personalidade, não é? Cada um tem os seus gostos, cada um tem seus defeitos, suas imperfeições. Trabalhar em equipe é fácil? Não é. Não é. E você administrar, imagina, trabalho na evangelização, cada um de um jeito, não é uma tarefa fácil. Não é. Mas aí a doutrina vem explicar como é que a gente pode administrar esse trabalho para que as pessoas não se melindrem, para que as pessoas não fiquem magoadas. Aí ele fala assim, ó, é preciso ter, quem está dirigindo ali, né, a humildade de admitir que todos que ali estão engatinhando na sua transformação moral. Então, isso vai fazer depois que elas se tornem verdadeiros espíritas. Então, aquele que está ali, né, vamos falar, o líder, que, coordenando, não é, dirigindo, ele precisa ter a humildade de admitir que todos nós estamos engatinhando em relação à transformação moral. E estamos mesmo. Ninguém aqui é bambambam de falar, eu sou igual a Chico Xavier, eu sou... Não é. A gente ainda não está nesse patamar. Então, ele continua, ele fala assim, é preciso articular o que cada um dessa equipe tem de melhor. Por quê? Porque depois a gente pega tudo que eles têm de melhor. A soma disso tudo, dessas qualidades, vai ser o resultado para um trabalho ser bem feito. Quando a gente, imagina se a gente reunisse os defeitos. Qual seria o resultado? Qual seria a soma do resultado? É muito complicado. Então, quando o Espírito de verdade ele fala assim, trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços, esses esforços são as nossas qualidades, qualidades positivas. Tá? E ele continua, né? Juntos em equipe, com esse sentimento, trabalharemos para o bem, para que o bem seja instalado no nosso planeta. Então, é dever de todos. A nossa tarefa não é uma tarefa fácil. Quantos desistem, quantos recuam, mas Jesus está contando com cada um. Tá? Ele fala assim, quando o bem estiver instalado nesse planeta, a obra estará acabada. Não é a obra estará desmantelada, não. A obra estará edificada. Porque qual é o projeto? Qual é vamos falar assim, a vontade, né? O que vai acontecer mesmo no planeta? Daqui mais para frente, né? É o bem se instalar, né? No nosso planeta. Mas isso depende do nosso coração. Não adianta a gente falar, o planeta vai virar, vai mudar de planeta de prova e expiação para regeneração assim. Não, o trabalho é árduo, o trabalho parte da gente, de cada um. E hoje nós estamos aqui. A gente está trabalhando para Jesus? Sim. Cada um com o seu cadinho, cada um com o seu objetivo, cada um com a sua dor, cada um com o seu pensamento. Mas eu estou aqui, não é? Então, ponto para a gente, né? Vitória para a gente. Então, vamos lá. Aí ele continua. Porém, infelizes daqueles que, pelas suas divergências de opiniões, tiverem retardando a hora da colheita, porquanto a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. Nesse momento, gritarão, graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá, por que pedis graça? Vós que não tivestes piedades dos vossos irmãos, que lhes recusastes estender a mão, que esmagastes o fraco em vez de ampará-lo. Por que pedis graça? Vós que procurastes recompensa
nos prazeres da terra, na satisfação do vosso orgulho. Já recebestes a vossa recompensa, tal como a desejastes. Não peçais nada mais. As recompensas celestes são para aqueles que não pedirem a recompensa da terra. Então, agora aqui ele faz o contraponto, não é? Primeiro ele falou das características dos obreiros, né? da caridade, de ser caridoso, de fazer o bem sem interesse, de renunciar, união, de cooperação. Né? Agora ele fala o quê? Aqueles que não fazem ainda, né? Essas coisas todas. Aí ele traz, né? Aquele que não é caridoso, aquele que pensa em si, aquele que só pensa no seu umbigo, aquele que não se sensibiliza com a dor do outro. Pode passar a pessoa chorando aqui do lado, que ele é incapaz, né, de dar um sorriso, de dar um abraço, de, não sei, alguma coisa nesse sentido. Ele fala também daquelas pessoas que vêm a passeio, das paixões. Tem gente que veio a passeio. Tem gente que é apegada às coisas materiais, que a vida delas é isso, é o ter, não é? É conquistar o ter, é ter uma posição para ter mais dinheiro, para poder comprar. A gente lembra, né, daquela presidente das Filipinas, Imelda Marcos, que ela tinha 700 pares de sapato. Gente, quantos pés a gente tem? Então, mas é aquela coisa, né, de você ainda dar o valor maior para a coisa que é material. A gente não está levantando aqui falando, a gente não deve ter roupa, a gente não deve ter sapato, não é isso. Não está levantando a bandeira, né, aqui, não vamos comprar mais por causa da palestra. Não, mas é o excesso. Você compra um, você tem em casa, você compra um novo, pega aquele e dá. Não é? Faz a substituição. Isso quem pode, né, gente? Tá? Isso aqui não é regra, não estou ditando regra nenhuma. Né? Então ele continua, aquele que é orgulhoso, aquele que está numa condição superior no trabalho, onde quer que seja, e ele olha o outro como se estivesse no alto da montanha, né? Tripudia, humilha e faz o outro ficar pequenininho. Às vezes ele tira o sonho, a esperança daquele que está ali precisando de uma ajuda. É muito ruim você destruir o sonho do outro, destruir a esperança, destruir a coragem, apenas com uma palavra, com um olhar. Não é? É muito ruim isso, muito difícil. Então a gente precisa estar alerta. Não vou fazer isso, não posso fazer isso. Eu piso em ovos assim, por isso que eu falo pouco, porque se eu falar muito, eu tenho que limitar. Não, porque se deixasse falar muito, o negócio vai complicar aqui para o meu lado. Mas antes da gente tomar uma atitude assim, que a gente vai falar o que não deve, o que a gente faz? Meu Deus. Se liga a Jesus, se liga em oração, se liga na prece. Quando a gente vai para um ambiente mais difícil, que a gente vai encontrar pessoas, né, que têm opiniões diferentes e a gente ainda não consegue aceitar a opinião do outro, ou do outro está certo, a gente ora, a gente sai de casa já orando. Jesus, cale, né, a minha boca, que eu tenha equilíbrio. E é assim, a gente vai ultrapassando as barreiras. Não é? Para esses espíritos que ele fala assim, os infelizes que pedem graça, quando chega a dor, né, eles pedem o quê? A misericórdia, que a lei de causa e efeito alcança cada um. Então a gente precisa estar atento, né, a esse alerta do Espírito de verdade. Aí ele fala assim, Deus realiza, aí ele vem acalmando os nossos corações. Deus realiza, neste momento, a enumeração dos seus servidores fiéis. E tem marcado... Ai, italiano é assim, né?
Está marcado. E tem marcado cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porquanto, aos que não recuarem diante da sua tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirão estas palavras, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, nesse momento, Deus, é um momento de transição do planeta, né? Deus está enumerando, a gente fala enumerando, Ele está observando, não é? Cada um que está ali com o seu esforço, executando o seu trabalho no bem. Às vezes ele não tem nem religião, a pessoa não tem nem religião, mas está ali olhando o outro, ajudando de alguma forma, se sensibilizando, e é assim. Aí ele continua, né? Ele está observando, está enumerando e vendo aqueles que são verdadeiramente seus trabalhadores, aqueles em quem ele pode confiar, aqueles que não recuam diante de uma tarefa. Porque às vezes a gente, como ele fala assim, aparentemente devotado, o que é isso? Às vezes a pessoa vai na palestra, ok, vai para o trabalho, ok, né? Mas na hora de dar ali a sua contribuição, por menor que seja, ela recua, ela desiste, ela foge da casa, não é? Então, a gente precisa estar atento. A oportunidade é agora. Ele falou, são chegados os tempos. Então, a gente não tem mais tempo a perder, né? Quando a gente fala dessa coisa de você fazer algo mais, né, de trabalhar melhor, de dar um melhor de si, eu não. Eu fui... me indicaram, né, uma lição desse livro, do Roberto Chignaschick, não é? Que fala sobre a alma. Não é um livro espírita, mas é um livro que traz uns ensinamentos assim, bem interessante, que a gente pode aplicar, que a gente pode falar assim, poxa, isso serve para mim. Então, ele conta, são vários casos verídicos. Ele conta a história de uma senhora, de uma moça chamada Noemi, e ela queria prestar concurso para trabalhar nos Correios. E esse concurso só tinha numa região, num lugar chamado Pinheirinho, lá, não me lembro o Pinheirinho, eu sou detalhe, Pinheirinho do Vale, no Rio Grande do Sul. Era uma cidade com 4.700 habitantes, uma cidade pequena. E ela então fez o concurso e passou para esse lugar. Era uma cidade pequena, ela não ia ganhar um salário, sabe? Era um salário pequeno. E ela então foi. Ela era a única funcionária dessa agência pequena. E essa agência era deficitária. Então ela chegou lá, trabalhadora, olha a característica, né? Trabalhadora. E ela começou a colocar as coisas em ordem. De manhã, ela fazia um planejamento de quais cartas ela iria entregar, para de tarde ela fazia, né, mandar enviar e tal. E assim ela fez. Fazia várias promoções, e isso ia trazendo as pessoas para o correio. E um dia ela soube que o padre da cidade, ele fazia aniversário.
E ela, então, o que ela fez? Ela queria movimento, ela queria que a agência, né, ela se multiplicasse e tal. Ela enviou para o padre um telegrama e um cravo. Imagina, você nunca recebeu nada, não é? Nesse sentido, e você recebe um cravo, uma flor e um telegrama. Poxa, aquilo movimentou a cidade. E ela ficou cada vez mais conhecida. E ela foi ousando mais. Dia do médico, ela fazia campanhas. Dia do enfermeiro também. Dia de Natal. Nossa, ela traz, né, o Roberto traz, que na época de Natal, o faturamento ali daquele correio, que a meta, ela tinha uma meta, né? Então, a meta era 175 mil reais. E ela quadriplicou a meta. Por quê? Porque tinha cartão de Natal, o correio vendia. Então, com toda aquela propaganda, com todo aquele trabalho, ela fez esse movimento e conseguiu quadriplicar, né, o dinheiro, não sei como se fala, receita, obrigada. A receita, foi ele que indicou o livro, a receita. Eu falei assim, vou falar? Ele falou, fala. Então, ele é meu anjo da guarda. Então, a receita dela, né, aumentou, ali daquela agência. Então, depois disso, ela usou mais ainda. Você vê como é que a pessoa vai fazendo além, né? Ela começou a dar palestras para crianças. E ela falava de quê? Como eles podiam enviar cartas aos amigos. Isso não tem tudo a ver com o correio? Então, olha a coisa se multiplicando. Não é? Então, essa Noemi, ela revolucionou a imagem do correio. Isso foi um caso bem, né, verídico. Então, a gente pensa assim, há muitas pessoas anônimas, não é? A gente conhece Madre Teresa, que faz o bem, não é? O Chico, esses espíritos de escola, a gente lê, a gente conhece. Mas essas pessoas anônimas fazem o bem, pessoas que enxergam possibilidades, né, onde outros só veem o quê? O obstáculo. É isso que a gente precisa internalizar. As possibilidades, o trabalho é isso, é a possibilidade da gente se melhorar, da gente evoluir, da gente ser feliz, essa felicidade que a gente tanto procura. Aí a gente vai finalizando, né, com a lição 29 do livro Pão Nosso, que fala dos trabalhadores da última hora. Então, ele fala assim, olha o título, A Vinha. É a lição 29, para quem quiser anotar. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo, e eles foram. Está em Mateus 24. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. Às vezes a gente pensa, poxa, está sem rumo, quem é que está tomando conta, tanta coisa acontecendo? Olha aqui, o planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas que, de experiência em experiência, de encarnação em encarnação, se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores
envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Porquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas. É o que a gente viu ali na lição. São aqueles que causam a discórdia, o ciúme, a inveja, não é? Mas percebendo em tempo clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue o padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejais, ficou assim, ó. Onde quer que estejais, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiado pela dificuldade, pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Então, cada um de nós tem o material necessário para ajudar nessa obra, para edificar essa obra, né? O trabalho do bem. Então, onde a gente estiver, no ambiente familiar, no trabalho, né, que a gente faz, qualquer lugar, das oportunidades que apareçam, a gente faça o melhor que a gente pode. Né? Porque Deus coloca ao nosso lado pessoas para que a gente possa ajudar, para que a gente possa dar um bom conselho. Ou, às vezes, até para a gente ficar em silêncio e ter ouvidos de ouvir. Vocês já perceberam como as pessoas têm necessidade de falar e outros não têm a paciência de ouvir? Não é? Então, que a gente se atente para esse convite, para essas lições, e que elas possam, né, a gente deixe elas alcançarem o nosso coração e que a gente possa praticá-las, né, diante das nossas condições. Obrigado pela atenção, pelo respeito. Fiquem com Deus. Muito bom, né? Agora nós vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, a lição 81, com o tema A Candeia Viva. E se inicia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15, com a palavra de Jesus. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão em casa. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através da propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo, irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais... Eu virei a página rádio. Voltando. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia.
A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, da nossa vaidade ou da nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens de experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se preserva na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não duvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentora para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. E agora nós vamos nos preparar para o passe do salão. Os médiuns vão se levantar e se preparar para ouvir a prece, para que a reunião possa se concretizar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem, que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe, graças a Deus. Na lição 81, que fala da candeia viva, todos nós já ouvimos falar em algum momento dessa passagem, dita por Jesus. É certo que devemos trazer os estudos do Evangelho e da doutrina espírita, como devem da divulgação para a nossa evolução de todos e a evolução de todos. Mas Emmanuel traz outra perspectiva dessa passagem. Ele nos coloca como candeia viva. Será que conseguimos ser luz? Sim, porque somos filhos de Deus. Cada um, segundo suas possibilidades, pode contribuir para a divulgação da doutrina espírita, sem, essencialmente, ir para a tribuna, por exemplo. Podemos sempre fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse conosco. Se fizermos de nossa boa vontade, nossas virtudes em desenvolvimento, o combustível de nós mesmos, enquanto candeia viva, atrairemos espontaneamente as pessoas em torno de nós,
para aprender conosco através de bons exemplos, gastando energia com boas ações. Pois se nosso combustível não for dessa qualidade, não haverá luz em torno de nós, e nossas palavras serão só barulho nas vidas dessas pessoas. Energia é ação, por isso, façamos ações no bem, mesmo que pequenas. O Cristo foi exemplo vivo de suas palavras, pois falando, instigavam as pessoas a pensarem, a tornarem-se esperançosas e fervorosas. De fato, as transformavam, se já tinham predisposição para tanto. As virtudes contaminam, pois iluminam e dão segurança. Sejamos exemplo da candeia viva. Que possamos fazer mais do que falar. E ao falarmos, que sejamos os primeiros a refletir sobre o que falamos, pois somos aproveitados pelos bons espíritos para esclarecer as pessoas ao nosso redor. Mas, com certeza, devemos ser os primeiros a servir daquilo que falamos, um exercício que leva uma vida toda. Devemos fazer o melhor que podemos fazer, amar o próximo como ele é, e é para com toda a humanidade, nossos irmãos em Deus. Como foi dito hoje, o trabalho de Jesus nos edifica, nos ilumina, acende nossa luz. Todos temos qualidades e potencialidades para o trabalho no bem. Que sejamos mais vitoriosos nesta vida do que nas vidas passadas. E a partir de hoje, mais do que nos anos passados desta vida. E através desse exercício, possamos sim transformar em candeia viva, atraindo e motivando as pessoas, assim como Jesus, através do nosso bom exemplo. Que possamos fazer o melhor, que possamos ser, sim, o exemplo da candeia viva. E agora, nós vamos nos preparar, continuando a boa vibração dos nossos pensamentos, para ouvir a mensagem do plano espiritual. A lição de hoje nos remete a nos observarmos para ver o que estamos passando para aqueles que estão junto a nós. Os obreiros do Senhor, os trabalhadores da última hora, que mesmo com suas imperfeições, se colocam à disposição do Mestre e procuram oferecer ao outro aquilo que Jesus nos ensinou e continua nos ensinando através desta doutrina que vem para nos alertar, para nos informar e dizer que todos temos qualidades,
que todos temos defeitos e que nós precisamos colocar na balança para que pese menos as nossas imperfeições, para que o bem prevaleça. Porque o objetivo da doutrina não é tornar-nos santos, mas pessoas melhores. Para que possamos olhar os nossos companheiros, serem indulgentes, usarmos a benevolência. Como a irmã nos disse, oferecer o nosso ouvido para que aquele que está com problemas poder colocar para fora suas angústias, suas tristezas e desabafar, aliviar o seu espírito. Porque não é só com esmolas que se faz caridade. Há pequenas coisas que podem ser realizadas em prol do outro. E vamos aproveitar esta encarnação, colocando sim as nossas mãos no arado, arando primeiro a terra do nosso coração, fazendo que frutifiquem os bons pensamentos, as atitudes, para que a nossa luz possa iluminar o caminho daqueles que estão seguindo junto a nós. Não enterremos os nossos talentos, mas procuremos, sim, com toda a simplicidade, oferecer o nosso melhor. Através do estudo, através do trabalho, e através, sim, do nosso pequenino amor, para que possamos contagiar o outro. Assim como a lição que a nossa Sandra nos trouxe, da moça que fez o concurso e de uma pequena agência conseguiu movimentar corações e atitudes daquela população. Porque o objetivo é esse: mostrar aos outros que temos um Pai que é só misericórdia e bondade e nos oferece todos os dias oportunidades para que possamos praticar o bem e fazer o bem sem interesse, mas com boa vontade. Então, que nós sejamos esses trabalhadores da última hora, mas que a boa vontade e a disposição no bem façam parte da nossa caminhada. Porque os espíritos aí estão, procurando sim a nossa sintonia para nos dar sim lições de esperança e de coragem. Então vamos aproveitar, vamos valorizar a vida e vamos fazer a nossa parte com boa vontade, porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós. E que a paz, o amor e a bondade do Pai possa envolver a todos nós que aqui estamos na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Graças a Ti, podemos ter uma tarde abençoada, iluminada, com essa vibração de bondade. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, nessa casa abençoada. Pedimos que abençoe a todos que estão aqui, aqueles que não puderam vir. Pedimos que abençoe a casa do caminho,
Pedimos que abençoe a todos os trabalhos que a Casa do Caminho faz e realiza, para que a gente continue realizando, para que a gente possa ter sempre esse emprego, como disse a nossa irmã. E que seja em seu nome, em nome de Deus acima de tudo, em nome de nossa Mãe Maria de Nazaré, querida, pedimos a permissão para encerrar a palestra, os estudos dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus.